Fala, Fiel, beleza? Bem-vindos ao canal Analista Corintiano, de volta aos trabalhos, fazendo nossas análises, depois de uma breve pausa aí no Campeonato Paulista, devido ao meu trabalho registrado, estava demandando um pouco mais de mim, e agora vamos voltar a fazer nossas análises, conversar aí sobre o Coringão, que a gente gosta. Meu nome é Rafael, sou analista de desempenho e a gente vai conversar um pouco sobre o Corinthians, o que o Corinthians precisa fazer, o que está faltando para o Corinthians, principalmente na Libertadores, para dar essa volta aí amanhã, que é bem difícil, mas não é impossível. A gente já sabe do que o Corinthians é capaz, o que o Timão já fez na sua história, viradas históricas, principalmente em mata-matas. Nos últimos tempos a gente viu bastante também nas Copas do Brasil, e a gente vai falar também um pouco sobre a final contra o Palmeiras, que já começa domingo, e o Corinthians tem que lutar por esse título que a gente faz tempo que não grita campeão. E mais um passo de cada vez. A gente vai falar o que está faltando para o Corinthians nessa formação que o Corinthians vem utilizando, que a gente gostou muito, que a gente vem falando há muito tempo, que o Corinthians achou um padrão, mas tem defeitos, né? E principalmente as peças mudam muito. Por isso o Corinthians no Paulistão vai bem e na Libertadores não foi bem nos 3 jogos que fez até agora, né? Começando pela formação tática do Corinthians aqui, que a gente virou o padrão naquela retomada no Campeonato Brasileiro e agora no começo do ano. O Corinthians vai sempre com o Hugo, os 2 zagueiros vêm mudando muito nesse início de temporada. Ora o Félix com o Gustavo, ora Gustavo com o Tchoca. Kaká vem jogando bem pouco, né? Perdeu bastante espaço. O André Ramalho também começando muito mal a temporada e o Corinthians vem tendo dificuldades. Ao que parece, a zaga titular agora se tornou Félix Torres e Gustavo Henrique, com o Mateuzinho na direita, e o Hugo jogou no último jogo na Libertadores, né, com a linha de 3, tentou mudar, o que eu não entendi, porque se a ideia era jogar com 3 zagueiros, o Bidu seria a escolha mais correta naquele jogo, já que o Angeleri não pode jogar na Libertadores, e isso que muda bastante do Campeonato Paulista, e a gente vai falar. O Ranieri aqui como primeiro volante, o José Martínez quando joga aqui também muda, a gente vai falar muito, e aqui na esquerda o André Carrilho, ou o Bidon, mas parece que o time que ele está gostando mesmo é o Carrilho, junto com o Andrés Martínez, o Garro, o Yuri e o Memphis na frente. O que muda na Libertadores, o que mudou no Campeonato Paulista é simples, é a profundidade que o Corinthians não tem na Libertadores devido ao Mateuzinho, que ataca muito pouco. Eu não entendo porque no Flamengo era o ponto forte dele a descida, parece que ele tem medo, não sei se é instrução, ele ataca muito pouco, ele dá muito pouca profundidade aqui, e quando o Martínez não joga, o Corinthians não tem a profundidade aqui, porque é o Martínez que vem fazendo isso, é o Martínez que vem dando essa profundidade aqui, dando muito combate, melhorando o meio de campo do Corinthians, porque quando joga com o Bidon, o Carrilho, a marcação fica muito frouxa, não tem como. Tecnicamente o time fica muito melhor com a bola, mas defensivamente, no futebol de hoje, eu tô cansado de falar para vocês, não dá para marcar, para jogar só com 7 jogadores marcando, devido ao Garro que não marca muito, o Memphis que recompõe pouco, o Yuri que tem muita entrega, mas fica muito desequilibrado o time quando precisa defender. Quando tá jogando contra adversários mais fracos, a técnica sobressai, não precisa defender muito, mas em jogos assim, mata-mata, decisões, não dá para jogar dessa maneira, tão exposto assim. Como eu disse, a profundidade do Corinthians é muito pouca, porque o Hugo não desce, o Hugo não ataca, o Mateuzinho não ataca, e o Corinthians fica preso dependendo da criatividade do Garro, que vai ser sempre marcado, principalmente quando não tem profundidade, não tem opções para ele desempenhar o futebol dele, então fica muito difícil, porque ele precisa da profundidade. Claro, o Yuri faz bastante esse facão, o Memphis vem buscar o jogo, sabe se posicionar, mas é muito pouco. O time precisa ter profundidade nas laterais para criar espaço, para criar dúvida nos jogadores, né? Então, no Paulista, o Corinthians tem essa profundidade devido a essas 2 peças. O Martínez, que não jogou na Libertadores na última partida, que não deu essa profundidade, e o Angeleri, que em 2 jogos tem 2 assistências, não é à toa, ele não vai na linha de fundo à toa, ele olha, ele tem as características de um lateral, ele tem altura, fecha bem o espaço, e quando chega na linha de fundo, ele chega para ser decisivo, chega para
para fazer diferença, e vem fazendo isso. O cruzamento que ele deu para o Garro não foi um cruzamento, foi um passe rasteiro. No outro jogo, cruzamento para o Memphis, e o Corinthians ganha profundidade. O Martins, quando ataca aqui, faz o Mateuzinho atacar pelo meio, gerar confusão no meio campo. O Santos se confundiu muito, deixava sempre o Angeleri com espaço. O Corinthians atacava muito pelo lado esquerdo, devido a esse espaço, porque o Santos tentava fechar esse lado direito do Corinthians devido à dobradinha, à profundidade do Mateuzinho pelo meio, o Garro, o Martins vindo aqui, o Memphis e o Yuri caindo para cá, puxava muito o Santos para o lado direito do Corinthians, e o lado esquerdo ficava com muito espaço com o Angeleri para fazer o cruzamento, para atacar, para criar jogo. Ele achava muito passe entre linhas, então foi uma diferença muito grande do Corinthians. Então o Corinthians não tem profundidade junto com esses dois atacantes, tem muita qualidade. Não estou dizendo que o esquema é ruim, que não dá para jogar assim, mas o Corinthians precisa da profundidade, precisa das peças, e infelizmente da maneira que o Corinthians está na Libertadores, não pôde escrever ainda o Angeleri, e o Corinthians vai precisar de muita profundidade amanhã, porque o Barcelona é um time muito forte, se defende bem com a linha de 5, vai vir com uma linha de 5 certamente, porque sabe que o Corinthians não tem profundidade, então vai ficar deixando a bola para o Corinthians tocar. Sem a profundidade, o Corinthians não vai ter esse espaço. O Ramon precisa pensar alternativas aqui com o Martins, com o Mateuzinho. Sem o Angeleri, tem que ser o Bidu na lateral esquerda para dar um pouco mais de profundidade que o Hugo não tem. Ou então pensar numa formação diferente, pensar que ele tentou fazer com 3 zagueiros na última partida, pode tentar 3 atacantes, o Thales pela ponta, mas como o Corinthians só tem um jogador com característica de ponta, que é o Thales Magno, fica muito difícil. O Romero não faz mais essa ponta direita aqui com maestria, como fez em 2017. Ele vai quebrar um galho se precisar ali, mas o futebol do Romero hoje é como um segundo atacante, um atacante dentro da área, marcador de gols, se posicionando muito bem. Então o grande problema do Corinthians nessa atual formação, além da defesa que não vem se encaixando, é a profundidade e as peças quando troca, né? O Martins junto com o Ranieri e o Carrillo, para mim, é a formação ideal para intensidade. Claro, quando você jogar com adversários mais fracos, você colocar o Bidon ao invés do Ranieri, colocar o Martins como um primeiro volante, vai mudar. Mas o Corinthians, na minha opinião, precisa de um outro lateral direito com muita profundidade para melhorar esse esquema que joga hoje, um lateral que ataca, porque o Mateuzinho não vem fazendo isso. E achou o lateral esquerdo, o Angeleri, e não sei se o Palacios vai ter condição, se vai, porque ele tem essas características também de atacar, de ir para o fundo, mas a gente não pôde contar com ele até agora. Não sei como que vai ser essa situação. Então, o grande problema do Corinthians, no meu ponto de vista, na minha humilde opinião, é a falta de profundidade, porque pelo meio vai gerar jogo porque tem muita qualidade com o Garro, o Yuri se movimentando o tempo todo, o Memphis atraindo marcação, mas para ter o espaço precisa da profundidade nas laterais, certo, fiel? Isso é uma breve análise aí do que eu venho entendendo do Corinthians hoje, que a gente precisa nesse jogo de amanhã, muita intensidade e profundidade, e vamos ver o que o Ramon vai fazer para a gente depois comentar o que aconteceu, e se Deus quiser, com uma vitória do Corinthians, a classificação, porque eu acredito, e vamos em busca do título do Campeonato Paulista aí, o 31º, para a gente continuar de braçada com o maior campeão paulista, o campeão dos campeões. Tamo junto, fiel, deixa o seu like, apoia o canal aí, tamo voltando com tudo. Se você gosta do canal, manda pros seus amigos corintianos, comenta, deixa sua opinião, se você concorda ou não. É sempre saudável a gente discutindo aí nos comentários. Tamo junto, se inscreva no canal, mande pros seus amigos e vai Corinthians, é nóis.